Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus no livro de Esther, capítulo 7, versículo 1 ao 6. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará, que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, dei-se-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther: o adversário e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Amém. Pode sentar. A gente sempre fala que nós devemos crer que a palavra de Deus é algo imensurável em poder, em sabedoria, em tudo que ela possa fazer por você. É uma das coisas que nós temos que ter mais fé é na palavra de Deus. Eu sempre digo que até um certo tempo eu achava que aqui continha, tudo o que continha aqui era a palavra de Deus. Mas que aqui não continha toda a palavra de Deus. Veja como é complicado. E é fácil de distorcerem as palavras da gente. De Gênesis a Apocalipse, contém a palavra, tudo é a palavra de Deus. Mas eu pensava como grandes homens da teologia, reformados, que aqui não está toda a palavra de Deus. Com o tempo, eu fui mudando esse pensamento, essa visão. Eu acredito que ele seja só meu. Mas Deus me deu, eu creio. Então agora, eu não só creio que aqui tudo é a palavra de Deus, e que aqui está contida toda a palavra de Deus. Porque quando eles disseram que aqui não está contida toda a palavra de Deus, eu entendo, e é lógico. Como é que eu posso dizer que no livro está contida toda a palavra do poderoso Deus? Até aí está corretíssimo, eu também concordo e acho que sim. Mas com o tempo, eu fui vendo que é como que, e tem uma lógica, e tem um contexto que a Bíblia diz, e nós sabemos e aprendemos que Deus, que a Bíblia, ela foi iluminada por Deus, ela foi inspirada por Deus a homens que Ele escolheu. Ela está revelada, mas ela precisa ser iluminada. Olha que coisa tremenda. Então, o que é que eu posso entender? É que a palavra de Deus, ela está toda aqui, toda. Só que ela precisa ser iluminada. Então, a parte que eu digo que não está aqui, é a parte que não me foi iluminada. Então, isso foi, eu volto a frisar. É uma afirmação minha e que eu fundamento dessa forma. E eu fui confirmando isso quando eu pegava livros e mais livros e pregava. Aí Deus me mostrava uma coisa tremenda. Aí depois Ele me dava de novo essa pregação, aí toda fundamentada outra coisa. E às vezes eu pregando, eu dizia, parece que na Bíblia só tem isso. Agora pronto, só fala desse assunto. Então isso foi me confirmando que aqui está revelada toda a palavra de Deus. Ela não é só feita
pela palavra de Gênesis Apocalipse, como eles querem dizer, aqui, tudo que está aqui é palavra de Deus, mas aqui não está toda a palavra de Deus. Eu aceitava e respeitava essa assertiva desses homens, mas como eu disse, eu mudei minha opinião. Porque eu acho que aqui, tudo aqui é a palavra de Deus, e que aqui está toda a palavra de Deus. Só que ela está inspirada, revelada, mas não está toda iluminada. À medida que ele me ilumina, aí vai surgindo aqui o que eu não vejo. Isso me convenceu. E na prática, nas pregações, Deus foi me mostrando isso. Eu acho hoje que sou o único homem no mundo que afirma isso. Pode ser que para frente alguns vá entendendo o que é que Deus me falou, porque eu pergunto, se aqui não está toda a palavra de Deus, então de onde é que você tirou essa iluminação? Então está toda a palavra de Deus. É como se fosse o meio que Deus deixou. Aí quando Ele quer, Ele acrescenta com a iluminação. Então, através da Bíblia, eu recebo, através da iluminação, toda a palavra de Deus. E esse livro de Esther, nesse texto que nós vamos ver, é uma bem clara. Bem fundamentado, maravilhoso, mas não tem nada a ver, literalmente, com o texto. Então eu digo que entre os ensinamentos maravilhosos que Deus tem nos dado, através desse livro de Esther, como de toda a Bíblia, nessa passagem, mais uma vez, ele nos dá um ensinamento que você jamais imaginaria se não fosse pela iluminação. Porque por incrível aqui que pareça, Deus nos alerta contra o maior inimigo do povo de Deus. Deus nos alerta aqui contra o anticristo. O anticristo. Então é uma coisa que não está. Onde é que você acha? Onde é que você leu aqui que você possa fazer uma relação com o anticristo? Pois iluminado e fundamentado, bem fundamentado pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos ver o alerta, o ensino que Deus nos dá para nos prevenirmos mais uma vez contra o anticristo, onde nós o encontramos aqui, Amã, aqui, ele prefigura perfeitamente o anticristo. E através de 6 características, Deus nos ensina a identificar este inimigo fatal para aqueles que desavisadamente, apesar de filhos, não buscam a proteção e o amor de Deus. Isso é algo assim realmente fatal, vital. É você buscar a proteção, a sabedoria, o relacionamento, o amor de Deus. Às vezes a pessoa vem quebrada, a pessoa vem sofrida, só não se mata porque é leite e não sabe. Vem mesmo, já sem saber mais o que faça da vida. Aí escuta de mim, eu dizia assim, sabe por que você está passando por isso? Minha irmã. É porque tu é uma filha amada de Deus. Mas isso é um paradoxo, eu estou sofrendo, estou em tempo de morrer, tudo meu dá errado, tudo meu... Aí vem dizer que eu estou passando isso porque sou filha amada de Deus? É. Por você ser filha amada de Deus, o diabo tem ódio de você. Aí você está afastada de Deus, ou então embaixo de uma autoridade que não tem a proteção de Deus, não tem a autoridade de Deus. Aí o diabo, que lhe odeia, que é como eu sempre digo, nem o diabo me quer. Está pensando que o diabo quer conversar comigo? Quer nada, rapaz. Tu está pensando que o diabo quer que eu vá para o mundo para fazer o que ele quer? Quer não. Sabe por quê? Porque ele sabe que Deus tem um propósito na minha vida, e que um dia eu vou abrir meus olhos, ele vai só me judiar, só não faz me matar, porque Deus não deixa, mas ele arrasa comigo. Ele me quebra, ele me judia, ele faz...
mas ele não me quer, porque ele sabe, este cara é de Deus, ele está só aqui enganado, então enquanto ele está aqui no meu campo, eu vou tirar o couro dele, eu vou fazer tudo que eu puder, só não mato porque o Deus dele não deixa. A mesma coisa com você. Está afastada de Deus, tá? Agora Deus lhe ama, o diabo sabe, o diabo tome a judiar. É exatamente isso que acontece. É filho de Deus, filha de Deus, mas não busca a proteção de Deus. Vai para debaixo de autoridade que alisa, que não mostra o caminho de sair do pecado, de sair do domínio do Satanás. Aí passa a sofrer agruras, coisas horríveis, que à medida que você vem, e tem mais, quando vem para Deus, não quer deixar a bagagem, não quer renunciar a um bocado de coisa. Sabe por que a porta do céu é estreita? É porque só entra de um por um, e eu creio que entra nu, para passar só você não vai levar bagagem nenhuma, nem uma roupa do corpo você vai levar. Então como é que você quer sair do mundo, das coisas erradas, e vir para Deus com a mochila nas costas, trazendo um bocado de coisa, fica uma parte com Deus e outra parte, você tem que cortar. Como é que a pessoa está sofrendo, está infeliz, está depressiva, nada dá certo, aí Deus chama, aí vem a desgraça do humano, que tem medo de mudança. Meu irmão, mudar para melhor é a coisa melhor que tem. É aquele deitado que diz, pior não fica. Do jeito que você está, só a morte é pior. Se morrer desse jeito, não vai para lugar bom, não. Aí Deus vem e dá a luz. Venha para cá. Aí olha para trás. Quando Deus diz que aquele que pega no arado, olha aí, para trabalhar com Deus, não pode mais nem olhar para trás. Se era tão bom, se era tão ruim, como é que você está sentindo falta? É o apego humano, sabe, rapaz? É a desgraça do apego humano, é o costume, é o medo. Pior não fica não, rapaz. Eu tenho visto, e digo para as pessoas, e tem se confirmado nesses 15 anos, que aqui é a última parada. A última parada. Daqui não tem para onde ir, não. Não tem, porque aqui conhece a verdade. Aqui, ou fica sendo tratado e amado como filho de Deus, ou sai convicto que é filho do diabo. Mas na dúvida não fica mais. Deus não deixa ninguém ficar com dúvida aqui. Então, Deus nos mostra nesse texto, e logicamente, para a gente fazer comparações com muitos que existem hoje dentro das igrejas, como este Amã é um tipo de anticristo. Tipologia é uma matéria que se estuda em teologia. Uma pessoa representa a outra. Então esse Amã, na tipologia, ele é um tipo de anticristo. Através do seu nome, olha aí, começou por aqui. Primeira característica, através do nome dele, quando Esté fala em 7:5-6 de Esté, diz assim: então falou o rei Assuero e disse a rainha Esté: quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esté: o adversário e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O adversário e inimigo é este mau Amã. Meu irmão, podemos dizer que é coincidência. Mas é como eu digo, as pessoas dizem que a Bíblia está só aqui e inventa muita coisa, que não ora, não pede misericórdia de Deus pela iluminação, aí não pede a Deus para levar aos textos que esclareça, para que haja uma exegese bíblica e não da sua imaginação. Esse é o problema. Porque você chegar a um ponto desse aqui, só se for Deus. O adversário e inimigo é este mau Amã. Meu irmão, o valor numérico das letras hebraicas que formam esse título, mau Amã,
Você sabe qual é? 666. É coincidência? Exatamente isso, o valor numérico. Lá nas letras hebraicas, quando você transforma ela em números, Mauamã se torna 666. O número do anticristo, como está lá em Apocalipse 13:18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois esse é o número de homem. Ora, esse número é 666. É o número do anticristo. É o número da besta. É o mesmo que o Papa tem na testona lá, né? Quando ele diz que é substituto lá do Filho de Deus. Quando você transforma também, dá 666. Umas coincidências que eu não engulo, não. Eu não engulo, não. Assim é esse Mauamã. 666, o nome do infeliz. Então, Deus já começou a falar e mostrar a palavra dele, que não está aqui. E está aqui. Porque não está aqui a olhos nus, mas está aqui quando ele ilumina. Desde que ele fundamente. Como ele deixa bem claro e testifica no nosso coração. Então devemos vigiar e orar para que Deus nos dê discernimento e sabedoria para definirmos o que é de Deus e o que não é. Por isso que eu mando cuidar de símbolos, significados, nomes. Você sempre, é importante você, porque muitas vezes, subjetivamente, ele vem trazendo algo que você aceita. Naturalmente, quando você está pronunciando coisas que não agrada a Deus. É por isso que a gente deve, né, sempre, e no Veredas, diz logo o nome, né? Diz logo o significado do seu nome. Porque, antigamente, o caráter, a personalidade, o que a pessoa era no interior, estava expresso no seu nome. O nome da pessoa já dizia o que ela era de caráter. Então tem importância sim. Segundo, Amã prefigura o anticristo pelo seu poder e sua rápida ascensão, sem nenhum merecimento, como nós vimos nos primeiros versículos do capítulo 3. 3, Esté 3, 1, 2. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã. Porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então, é a rapidez com que ele subiu. É como o anticristo vai. Ele vem e, de repente, ele vai dominar. Você tem que pegar e ir fazendo a relação de Amã com o anticristo. E a relação de certas pessoas que se dizem crentes, o ensino é para isso, viu? Para você ir fazendo e aprendendo e fazer a relação de certas pessoas que se dizem crentes, tá certo? Com a similaridade com Amã e com o anticristo. É para isso também, não é para aprender o que está aqui só naquela época, não. É para trazermos ensino para hoje. A Bíblia é para isso. Aqui Deus está nos dando as características. Nós já sabemos essas características do anticristo. Ele nos mostra que Amã era um tipo de anticristo, porque ele tinha muita coisa do anticristo, mas que nós aprendamos a identificar isso em certos elementos que se dizem cristãos, que se dizem de Deus, quando na verdade são anticristos. E que contra fatos não tem argumento. Você pode ter anticristo dentro de casa. E você conviver e por amor carnal você fica do lado dele e do lado dela. Mas é um anticristo. É uma anticrista. Uma maneira bem forte de falar. E o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Príncipe, olha aí.
Veja bem, o cara nasceu, foi filho, cresceu, ele teve um tempo. E Amã pulou tudo isso. Ele saiu de uma família comum, foi lá para cima. Então esse poder de crescer rápido e sem merecimento é uma característica do anticristo. Nós sabemos que o servo tem que ser provado para ser aprovado. Nós sabemos que para conhecer uma pessoa, nós temos que comer um saco de sal com ela. Então você não pode chegar, uma pessoa chega aqui, no outro mês já é presbítero, no outro mês já é pastor, no outro mês... Tem alguma coisa errada. E o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Exatamente o poder que a besta... Olha aqui as relações, rapaz. Esse que eu me maravilho com Deus. O poder que a besta recebeu do dragão, como está em Apocalipse 13:2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de ursa e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. A mesma coisa. E o pequeno chifre do livro de Daniel 7:8. Daniel 7:8. Estando eu a observar o chifre, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava com insolência. O bicho derrubou 3, bem pequenininho. E eis que nesse chifre havia olhos como de homens, e uma boca que lhe falava com insolência. Exatamente como Amã fala. Como é que você consegue fazer uma relação de um texto desse com o comportamento de um cara desse? Se não for Deus iluminando, exatamente como Amã fala. Pois é uma característica do anticristo, a insolência. E tem tantos homens que se dizem cristãos, mas que a insolência é patente em seu comportamento. E tem mais. Homens que são cristãos e que dão brechas e são tomados opressos pelo diabo, eles passam a agir como esses homens, com insolência. Até que a misericórdia de Deus vem e o acorda e ele retorna ao seu estado original. Ora, se o homem de Deus pode, momentaneamente, temporariamente cair numa dessa, imagine aquele que já é filho do diabo, criado e feito e enviado para isso. A insolência é arrogância. O cara é arrogante, atrevido, desaforado, que demonstra desdém, que se acha melhor do que os outros, que começa a inchar o peito e achar que está tudo errado, Exatamente isso aí. Esse era o Amã. Ele começou a pisar todo mundo do reino. Ele começou a detonar. Foi um crescimento de autoridade assim, vindo realmente do inimigo, sem ninguém notar nada, aquele homem passando por cima de tudo. Terceiro, Amã prefigurava o anticristo, porque é muito parecido a arrogância com insolência, porque a insolência com o orgulho, a insolência e a arrogância é a prática do orgulho. O orgulho está dentro e você põe para fora através da arrogância. E o anticristo, Amã prefigurava pelo seu orgulho. Veja como ele se enfatua. Ele se envaidece falando de sua glória e riquezas para sua mulher e seus amigos. Esté 5:11. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas, e a multidão de seus filhos, e tudo que o rei tinha engrandecido, e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Está vendo? Está vendo aí? Onde é que o homem de Deus faz isso? O anticristo vai fazer isso. Os anticristos que já estão no meio de nós fazem isso. Tinha uns anticristos aqui, uns demônios, filhos do Satanás, viu? Que se achavam o máximo. E os que estão aqui hoje na liderança, para eles não era nada. Eles tinham ódio, porque no fundo eles sabiam que eles eram maiores do que eles. Eles eram superiores a eles. Então eles tinham ódio. Eles tentavam envenenar, eles tentavam tirar eles da bênção. É por isso que eu dizia, eles não estão fazendo contra mim,
Eles estão fazendo contra vocês. Está entendendo por que eu dizia aquilo naquela época? Porque ele não estava atrás de derrubar a mim. A mim Deus estava sustentando. Mas atrás de derrubar vocês. Porque sabia que vocês eram os filhos de Deus, que Deus escolheu para estar aqui usando. E eles vieram como o anticristo, como o Amã, e na oportunidade que tiveram, estavam tentando tirar vocês da bênção. Pastor, como é que eu evito isso? Sem entender, sem aceitar, revoltado, fazendo... Cumpra os princípios de Deus. Obedeça à autoridade. Seja fiel. Seja transparente. Tem alguma coisa no coração? Fale. Você viu o pastor passar por uma simples... Não houve absolutamente nada. Chegar aqui e abrir a boca. Então como é que você vai guardar? Então tem que falar, tem que botar para fora. Pelo amor de Deus. Tem as normas, tem os princípios de Deus. Se Deus fala isso sobre a autoridade, não tem nada que justifique você se levantar contra a autoridade, é enfiar isso no teu coração. Porque na hora que você faz isso, você começou a cair. Deus não quer nem saber se você está com a razão. Deus não quer nem saber se você está com a razão. É a mesma coisa dessa irmã ter pego e ter saído me detonando. Aí, ó, ele pega para você isso aí e vem pedir para fazer assim, assim, assim comigo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Ela pegou uma falha minha, um erro meu. Mas isso não dá direito a ela, dela se rebelar contra mim. Você está vendo como é? E é exatamente isso que os anticristos, que os amãs dentro das igrejas fazem. E quem não está avisado cai, porque esquece os princípios e dá os ouvidos para o diabo. Aí quem é que sofre? É o pastor? Não. Não. Uma vez, conversando com o irmão agora há pouco tempo, ele disse, há quanto tempo, né? A única coisa que não muda é o pastor. Acho que foi o irmão Alivaldo que falou isso. Acontece, cai gente, sobe gente, e o pastor ali, ó. Pastor ali, pastor ali, pastor. Mas é isso mesmo, meu irmão. É Deus que me sustenta. O objetivo do diabo é vocês. Ele tem acesso a vocês mais do que a mim. Porque sabe. Mas por que, pastor, que ele tem acesso? Porque vocês dão um ouvido mais do que eu. No dia que você fechar os ouvidos, no dia como estão fazendo agora, aí você está vendo a paz que está reinando? Você está vendo a paz que está reinando? É só nós continuarmos assim. É só nós sermos radicais nessa área. Deixa ele chamar de extremista, radical, legalista. Você... Resuma em cumpridor da palavra, obediente aos princípios de Deus. E deixa o diabo chamar do que ele quiser chamar. Porque qualquer coisa contra a autoridade é rebeldia. O diabo pode chamar do que ele quiser chamar, mas é rebeldia. Que é um pecado pior do que feitiçaria. Viu? E idolatria, ídolos do lar. Então, Amã prefigurava o anticristo pelo seu orgulho, né? Ele chegou e encheu, olha aí, Esté 5:11, contou-lhes Amã a glória das suas riquezas, e a multidão de seus filhos, e tudo que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Tem muito homem que se diz cristão, mas nas suas atitudes se ressalta o orgulho e a exaltação própria, que são características dos anticristos representados em Amã. São falsos cristãos, tão comuns nas sinagogas de Satanás, que se titulam igrejas. Aqui não é sinagoga de Satanás, então não vai ser comum isso aqui. Nós vamos combater. Como eu não aceito nenhum irmão falar do outro. Não tem perigo, eu boto logo um na frente do outro. Ou conversa, ou se ajeita, ou vamos para o confronto. Quanto mais lá fora. Cadê que vem qualquer um lá fora falar? Vocês já viram isso? Olha, presta atenção. O anticristo é um bicho tão sagaz, tão nojento, tão repugnante, sabe? Que realmente Deus a única coisa que você pode ter ódio
é do anticristo, é do pai do pecado. Porque uns imundos de uns anticristo que tinha aqui, detonava certos irmãos. Mas detonava. Não conseguiram derrubar. Deus expulsou daqui. Ficam lá fora, passando mensagem, dizendo que ama o irmão, que quer ter relação com o irmão, que quer ter amizade com o irmão. Ainda tem irmão que cai, meu irmão. Pelo amor de Deus, rapaz. Quem ama não abandona, rapaz. Eu vou acreditar que me ama. Tem gente que saiu daqui e diz que me ama. Ah, eu amo. É o único da minha vida. Vai enganar outro, rapaz. Vai com essa conversa mole pra lá, rapaz. Como é que ama e abandona? Você está vendo como eu vou por fatos? Eu quero estar perto de quem eu amo, rapaz. Eu não vou pegar minhas cores de livre, montando em vontade, e vou deixar quem eu amo, não. Você é doido? Você é masoquista? Gosta de sofrer? Aí saem daqui, eram seus inimigos, detonavam vocês. Vai para outro canto, liga para vocês. Oh, estou com tanta saudade. Olha, aqui a igreja também é tão bom. Aqui a gente mente, a gente adultera. E o pastor abençoa, não sabe nem da vida da gente, ele. Pois é. Venha para cá, venha para cá. Irmão de sangue, pai é mãe. Só fizeram mal a vida inteira. Quando vê a pessoa bem na igreja de Cristo, fica com raiva querendo tirar. Aí faz do pastor Humberto um Deus. É aquele louco. Eles não reconhecem Deus. Sabe por que eu pego a culpa todinha? Porque eles não querem reconhecer Deus. Aí eles querem jogar a glória de Deus no homem. Ele disse que é o pastor Humberto. Aí quando diz que ele faz lá, vai. Eu já falei aqui, como falei na sexta-feira. Meu irmão, minha irmã, quando disser que fez lavagem cerebral, você diga, respeite Jesus Cristo. Jesus Cristo não faz lavagem cerebral. Jesus Cristo troca o cérebro. É bem mais profundo. Ele não lava, ele troca, ele bota novo. Então essas coisas têm que ser comum, onde não tem autoridade, rapaz. Essa sinagoga de Satanás que Jesus chama, não sou eu não, viu? Sinagoga de Satanás, é onde é coberto o pecado, onde prega sofisma, é onde prega que Deus é só amor e não é justiça. Por isso que eles não toleram. A igreja reformada Siloé, a noiva de Cristo, alicerçada na rocha, e que nunca jamais as portas do inferno prevalecerão contra ela. Quarto, a quarta característica de Amã, que eu assimilava ao anticristo. Você está vendo num texto desse aí? O que é que Deus faz? Cadê isso escrito? E quando fala não testifica não? Porque Deus mostra na Bíblia. Aí como é que eu não vou me maravilhar e dizer que aqui está toda a palavra de Deus? Tá, agora precisa ser iluminada. Eles mesmos dizem que precisa ser iluminada. Ora, se precisa ser iluminada, então tem coisa que sem iluminação eu não vou ver aqui. E pelo fato de eu ver, de eu não ver, eu não posso dizer que não está. Está, mas eu não vejo. Como já aconteceu na minha vida inteira. De que eu fui vendo muito depois, muitas coisas que eu não via, que estava aqui, que eu não via, que o Espírito de Deus, por misericórdia e amor, achou de me iluminar. Porque ele já havia revelado para todos os homens. Então, outra característica de Amã, a quarta, que eu assimilava ao anticristo, era o seu ódio, como vemos expressados em Estés 5,13. Porém, olha aí, porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto vi o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Está vendo aí? O cara tinha tudo, rapaz. O cara mandava em tudo. Mas o cara estava se preocupando com o homem que estava assentado na porta do rei. Que é isso aí? Satanás chega, consegue ficar na liderança, consegue, mas ele quer detonar o pastor. Eu não tenho paz enquanto eu não derrubar esse homem. É exatamente a mesma coisa.
Porque era para se satisfazer com o que tem, rapaz. Era para se satisfazer com o que tem. Mas olha aqui, porém, tudo isto não me satisfaz. Enquanto viu o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Teve um demônio que saiu daqui e disse: eu não vou ter paz na minha vida enquanto eu não ver aquela igreja fechada. Eu digo: tu vai morrer sem paz, filho do cão. E vai para o inferno passar o resto da vida queimando no fogo do inferno. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja de Cristo. Quando diz as portas do inferno não prevalecerão, entre muitas outras aplicações, elas não fecharão. Isso aqui, não é as portas do inferno que vai fechar aqui não, porque as portas que Deus abre, ninguém fecha. Fica muito claro, né? As portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não virão lá, com mentira, com maldade, com injúria, com calúnia, e fecha. Não. Está alicerçada na rocha. Isso aqui me impressionou, rapaz. O cara tendo tudo, ele mesmo disse: isso tudo não me satisfaz. Enquanto eu não matar um homem, aquele judeu não era nada. Encostado lá na porta do rei e tudo, não era nada. Aí o que ele era? Ele tinha poder? Não. Ele tinha riqueza? Não. Ele tinha algum valor humano? Não. O que ele era? Filho de Deus. Eita, rapaz. Isso aí é que mata o diabo. A raiva do diabo é que o pastor Humberto é ungido de Deus. Isso aqui revolta esses filhos do Satanás, da família de Amã, que saíram daqui. É o fato do pastor Humberto ser um filho ungido, amado e protegido por Deus. Isso é que odeia. Eles podem ter o que eles tiverem, que eles não vão ser felizes. Eles não vão ter paz. E diz assim: enquanto eu ver o pastor Humberto pregando daquela forma. Aí sabe o que vai acontecer? Eu vou ver acontecer com eles o que aconteceu com Amã. Eles vão se enforcar na forca que eles prepararam para mim. Vai se cumprir a palavra. Tal qual o homem da iniquidade, quando ele diz isso, que virá contra tudo o que se chama de Deus, como está em 2 Tessalonicenses 2,4, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama de Deus, o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não teve uns demônios que pregaram aqui? Aí vinha com as mensagens subliminares, né? Falando do pastor Humberto, detonando o pastor Humberto. Eu viajava, aí cumpria-se aquele ditado do mundo, né? O gato sai de casa e os ratos tomam de conta. Aí vinham aqui, o negócio deles era dizer tudo que o pastor Humberto dizia. Quando o pastor Humberto chegava, corria para puxar o saco do pastor Humberto. Era desse jeito. E a gente orando, e a gente orando, e a gente orando. E Deus limpou. Está aqui, ó. 2 Tessalonicenses 2,4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se, olha, ó, como se fosse o próprio Deus. Vocês estão entendendo que eles ficam se ostentando aqui como se fossem os próprios cristãos? Eles se travestem de cristãos, falam como cristão, mas Deus tem dado discernimento a essa igreja, meu irmão. Olhe, a quem muito é dado, muito é cobrado. Nenhum de vocês aqui é mais para ser enganado das raças de Amã, não. Porque Deus tem me revelado que o mais simples aqui, Deus deu discernimento. Quando você pensar que é cor do seu coração, não é cor do seu coração não, rapaz. É Deus te dando discernimento. E Deus tem me revelado isso, meu filho. A igreja cai se quiser, porque eu tenho dado discernimento. O meu espírito tem testificado no espírito deles quem não vem de mim. Então, a quem muito é dado, muito é cobrado. Você está recebendo a informação e está calado, e está engolindo, e está deixando os amãs se infiltrar? É claro que Deus vai lhe cobrar.
Nós não podemos mais deixar isso acontecer. Pastor, e pode um que venha usado pelo inimigo e não seja. Se você confrontar, se você bater, ele vai se arrepender e ficar. Se ele for anticristo, se ele for da raça de uma Amã, ele vai sair. Mas só tem um jeito, é você confrontar. Se você não confrontar, se for de uma Amã, entra, se for de Deus, entra e vai dar trabalho lá na frente. E você vai pagar porque Deus colocou para você e você fechou os olhinhos. E se acovardou. E Deus não nos dá espírito de covardia. Não precisa muito esforço para lembrarmos que conhecemos muitos homens com estas características, mas com a capa de cristão. Demônios, mas demônios claros, filhos do diabo. Eu digo com toda força, que Deus me revelava, me mostrava. E o próprio Deus tirou daqui. Nós devemos glorificar nas orações de vocês, agradeçam, porque grande foi o livramento que Deus deu a essa igreja. Não derrubou nenhum que era de Deus aqui, nenhum. Pois que o que eles enganaram, que Deus trouxe de volta. Então nós temos que glorificar, adorar e agradecer a Deus. Quinta característica. A sua maldosa capacidade. Eita, rapaz. Eu vou dizer uma coisa, eu fico maravilhado. Era Deus fazendo, mas meu Deus, que coisa tremenda. Num texto desse. Olha aqui. A sua maldosa capacidade de conspiração. Também fazia de Amã um fiel representante do anticristo. Esses caras tinham ou não tinham capacidade de, nos ouvidos? Pegou um homem de Deus, um filho de Deus, um amado de Deus, um amado meu. Ele conspirou, ele envenenou. Que o irmão caiu e Deus levantou, rapaz. É a capacidade de conspiração que o bicho tem. Sabe por que não fica nada no meu coração com um irmão desse? Porque eu conheço a palavra, rapaz. E sei que não tinha quem resistisse, não. O erro foi ter dado ouvido demais. Mas qualquer um caía. Se eu der ouvido, eu caio. Eu tenho que dar ouvido à demonstração de Deus que está dentro da palavra. Aí eu tenho que dar ouvido. Como eu, como pastor, peguei uma nova convertida, me exortou e eu tive que dizer amém. Podia dizer, me respeita, eu sou pastor, sou isso, sou aquilo, outro. Não, senhor, você não está errado. Você não está caminhando para um erro. Não tem negócio de conversa não, se humilhe. Peça perdão a mim. Pronto. Então como é que vocês vão... Tu está vendo que Deus está usando a pessoa que era para temer, não ter coragem, ter vontade no coração, mas não vou dizer isso não, está doido, mano. Principalmente com pouco tempo já conhecendo o pastor. Sabe que não tem papa na língua. Bota a gerência mesmo. Não tem conversa. Abriu a boca e falou. Perfeito, perfeito. Eu fiquei maravilhado com Deus. Eu fiquei grato a Deus. Digo, Senhor, em nome de Jesus, faça uma igreja assim, meu Deus. Faça uma igreja assim, meu Deus. Quando quebrar um princípio teu, abra a boca. Não deixe aceitar o erro, Senhor. Como é que uma nova convertida, a única que não era para ter coragem de fazer aquilo, fez? Pelo amor de Deus. Para mim foi um exemplo assim, eu fiquei maravilhado. O que eu clamei a Deus, Senhor, faça assim no coração de cada irmão. Porque muitos escutaram coisa muito pior. Eu não propus nada humanamente, aparentemente, eu não propus nada de moral, eu não disse nada de... Não. Dentro do padrão humano, uma coisa normal. Mas dentro dos princípios que Deus coloca aqui para nós, não estava correto. Acabou-se. Só que era muito simplesinho. Era mais fácil ela aceitar. Mas Deus não deixou. Então como é que se Deus usa uma pessoa dessa que sabe pouco, que respeita o pastor, que se submete ao pastor, tem coragem de abrir a boca e dizer a posição contrária à afirmação do pastor?
E a igreja não tem coragem de abrir a boca e repreender um demônio que está claramente se levantando contra a igreja, contra o pastor? Você está vendo, meu irmão, o que é que Deus tem feito nessa igreja? Você está vendo porque que eu tinha que falar? Para vocês fazerem a comparação desse testemunho. Depois disso, você não pode ficar calado não, rapaz. Você vai pagar um preço. Será que você dizia isso para o pastor? Faça análise. Será que você dizia? E se dizia, dizia com amor e respeito. Entendendo que ele não é um hipócrita, que ele não é mas ele é um homem que pode momentaneamente falhar e imediatamente consertar? Ou será que sair enchendo o coração? Está vendo aí como ele não é aquele gato? É isso mesmo. Nós temos que nos livrar dos anticristos, dos amãs da vida. Ele tinha uma poderosa, uma maldosa capacidade de conspiração. Como vimos nos capítulos 3 e 4, depois leia. Ele transformou a honesta resistência de Mordecai em uma oportunidade para a execução de um plano de aniquilação de toda a raça judaica. Com astúcia e mentira, através do poder político, ele faz os judeus passarem por tristeza e sofrimento. Na capacidade de conspiração, de manipulação, ele fez isso. Depois lê o capítulo 3 e 4 de Esther. Conspiração e estultícia, usando de politicagem para manipular os acontecimentos, é coisa do anticristo, meu irmão. Pois assim agirá o príncipe do mal, o qual lançará os judeus na grande tribulação por meio de traição política. Daniel 9, 26 e 27. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Tudo, através, se você ler com calma depois, demonstra a conspiração, a estultícia, a manipulação, o desvio dos princípios da palavra, para alcançar os objetivos do anticristo. Quando afirmo que muitas das que se intitulam Igreja de Cristo, na verdade não passam de sinagoga de Satanás, é porque na verdadeira Igreja de Cristo, temos que usar do amor, da santidade e justiça de Deus, não da politicagem, sofisma, libertinagem e manipulação do poder. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que ser transparentes, verdadeiros. Nós temos que aperfeiçoar o nosso caráter. Nós temos que nos colocar diante de Deus. Nós temos que nos colocar diante do espelho e dizer: Deus, quem eu sou? Verdadeiramente. O que é que eu sou para o Senhor? Eu sou uma mentira? Eu sou um hipócrita? Eu estou vivendo a realidade espiritual na igreja? Eu expresso para meus irmãos aquilo que eu sou aqui? Me mostre, Senhor, nesse espelho, na minha imagem, o meu caráter. Se eu sou um hipócrita mentiroso, ou se eu estou enganando a igreja, ou se realmente eu tenho o caráter, eu tenho hombridade. Ou eu estou mentindo, ou eu estou manipulando, ou eu tenho ódio de alguém no meu coração, Senhor. Eu tenho inveja de algum irmão, de alguma irmã, Senhor. Eu tenho raiva de alguém. Você tem que olhar para você, rapaz. Não é para o irmão, não. Você quer ver sujeira e pecado? Peça a Deus para mostrar o seu interior. Eu estou falando sério, vá para diante do espelho. Orando, vá para diante do espelho e peça para Deus lhe mostrar. Você, me mostre meu interior, Senhor. Nunca mais tu vai acusar ninguém. Nunca mais. Faça isso, faça isso. Se ajoelhe, peça para Deus lhe mostrar
e peça daí, não com a mente, mas verdadeiramente, hombridade, um caráter semelhante a Cristo. Sabe o que acontece com você? Você entra na igreja igual um passarinho. Você não está preocupado se gosta de você. Você entra humilde, você entra leve, você entra em paz. Você não está nem aí se tu entra com a calça rasgada, com o cabelo despenteado, não falando de reverência. Mas você se sente tão bem, tão em paz, que você não se preocupa com as coisas que acontecem, a não ser em ter muita vontade de ajudar, de servir. Você já viu que à medida que Deus foi limpando e foi tratando as pessoas passaram a ser mais servas, sem peso na consciência, querendo estar dentro da igreja, sentindo a paz na igreja, que ninguém sente paz em canto nenhum. E Deus diz, seja a paz de Cristo o árbitro do seu coração. Eu quero é ver a pessoa mentir e dizer que entra aqui dentro e não sente paz. Porque até os ímpios que entram aqui diz isso. Todo ímpio que chega aqui, ele diz isso. Rapaz, eu vim aqui na tua casa, eu sinto uma paz tão grande. É tudo. E é gente grande, deputado federal, chega aqui e diz, rapaz, mas aqui é uma paz que dá vontade da gente sair. Um dia desse, um aí, grande político, veio aqui. Rapaz, eu vim ensinar a avisar, queria conversar com você. Depois não, rapaz. Rapaz, eu tive um dia tão ruim hoje. Rapaz, eu estou com tanto problema, que eu saí sem rumo, sem a menor vontade de ir para casa. E comecei a me lembrar daqui e de você. Aí eu disse, eu vou lá. Rapaz, eu sinto uma paz. Bora sentar? Bora conversar? Bora beber uma água? Quando foi mais ou menos com 1 hora, esse homem estava rindo. Já era outro. Agora eu vou para casa. Aí eu sou o senhor, tenha misericórdia. Amanhã os bichos pegam ele de novo. Porque veio, o senhor libertou. Voltou para lá, os bichos vão pegar. Infelizmente. Agora, se ele quisesse ficar direto, aí ele ia ter essa paz direto. Aí, meu irmão, como é que você não sente? A paz de Cristo é o árbitro no seu coração. Quando a igreja começa a ficar pesada, meu irmão, quando a igreja começa a ficar difícil, que você vem, eita, rapaz, tenha cuidado, que a comunidade diz, aí o bicho pega. Porque a paz de Cristo é o árbitro. E quem está buscando, chega aqui, mas é impossível não dizer, rapaz, é uma paz aqui que não dá vontade da gente ir embora. Meus netos chegavam aqui, todo dia era um choro grande para sair. Os pais pensavam que me amavam mais do que eles. Não era isso, é o espiritual. Criança, mais do que um adulto, ele sente a paz, ele sente a... Um dia minha filha foi cair na besteira e dizer, o que é, menino? Você quer morar aqui? E ele, pequenininho, não falava direito, chorando para não ir embora, se agarrava comigo, era uma confusão. Aí ela caiu na besteira de perguntar, ele respondeu, quero. Eu digo, você foi perguntar o lógico, rapaz. O menino está chorando para não ir embora, porque quer morar aqui. Agora, só que tinha a parte espiritual, não era só. Foi o que eu disse para eles, olha, não entendo que eles gostam mais de mim do que de vocês. É a parte espiritual, eles se sentem bem, eles sentem paz, eles não querem sair daqui. Tenham certeza disso. Então a paz de Cristo aqui é o árbitro do nosso coração. Sexta característica e última. Amã prefigurava o anticristo pela sua condenação. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, a gente é humano, você vai pegar numa pregação dessa, aí você vai pensando assim, sabe, o cara é isso, o cara é aquilo, e vai pensando assim, esse desgraçado não vai pagar não, senhor? Aí quando você chega, aí a sexta aí, a condenação. Ele ruge como leão, mas o seu poder dura pouco, e o seu fim é irônico. Um dia ele está no poder, no outro dia pende na forca que ele mesmo construiu. Assim acontece com os inimigos do povo de Deus. Por isso que eu digo, aquele demônio que abriu a boca e disse que só ia ter paz quando visse essa igreja fechada, as tuas palavras te condenam.
Sabe quando é que ele vai ter paz? Nunca. Nunca. Eita, rapaz. Ele não falou nada contra o pastor Humberto, rapaz. Ele falou contra Cristo. Ele falou como o faraó falou. Quem é teu Deus, que eu não conheço, para me liberar o povo, rapaz? Ali foi onde o faraó dançou, rapaz. Esse cara não sabe o que foi que ele falou. Esse cara vai sofrer sem paz até ir para o inferno e ficar sem paz na eternidade. Pela essa besteira que ele abriu a boca e falou. Que ele falou contra Deus, dizendo que o diabo era capaz de fechar a igreja de Cristo. E toda a descendência do mal acaba junto com ele. Como vimos, os 10 filhos de Amã foram mortos pelos judeus. Vai o anticristo e toda a raça dele. Você leu o texto que nós... Você viu o texto que nós lemos? Onde é que está isso escrito aqui, meu irmão? É iluminação pura. Pura. Por isso que eu digo, toda a palavra de Deus está aqui. Toda. Ela foi inspirada, ela está revelada. Agora ela precisa ser iluminada. Da mesma forma, o homem da iniquidade que há de vir, perecerá de modo repentino e irônico, como nós vemos em 2 Tessalonicenses 2,8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Da mesma forma que Amã foi ligeiro, vai ser também o anticristo. Está vendo aí? Olha, essa é a confirmação que a palavra de Deus, ela é confirmada, fundamentada na palavra. Esse negócio do cara pegar o versículo e papapá, e não dá nada, caia fora. Você viu que cada um tinha a confirmação na Bíblia? Cada um tem uma semelhança inegável. Inegável. Agora, como você vê isso aqui? Não vê. Deus tem que iluminar. Do jeitinho que foi Amã, vai ser o anticristo. Vai ser revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. Ó. Eita, esse que diz que é poderosão aí, que faz e desfaz no mundo. Aí, acabou-se. O que é que quer dizer isso? O sopro da boca quer dizer a facilidade com que ele será eliminado. Por quê? Porque com o sopro da boca você apaga uma vela. Então, o inimigo que é tão poderoso para nós é mais fraco do que uma vela acesa. Porque ele vai ser apagado assim, ó. Desmoralizado. Ele vai ser mesmo arrasado, humilhado. E o destruirá pela manifestação de sua vinda. Só em ele se manifestar a vinda dele. Jesus não vai chegar aqui, não vai descer e pegar a espada e lutar com o diabo, não, rapaz. Só ele se manifestar, ele já acabou com tudo, A vinda dele já vem arrasando com tudo. Terra, céu, mar, fogo, tudo por fogo. Tudo, não tem negócio de demora, não. E como os 10 filhos de Amã que morreram, os 10 reis que reinarão apenas por uma hora, e que o anticristo atua através deles, juntos morrerão, como está em Apocalipse 17, 12, 14. Olha aqui, os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante uma hora. Está vendo? É o tempo de Deus. Para nós entendermos melhor, todo esse poderio da besta e tudo, é como se fosse uma hora. Vai ser bem ligeirinho. Tem estes um só pensamento, e oferece à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Está vendo? Do mesmo jeito que os que estão com Amã serão derrotados, destruídos e vão para o fogo do inferno, os que estão com Cristo vencerão e se acharão
com ele, vão para o reino com ele. Você está vendo? O destino de cada um, da mesma forma que vai acontecer com eles, para o mal, vai acontecer conosco para o bem. Aí nós vamos ter dúvida que devemos ficar com esse Deus? Só se nós formos loucos, rapaz. Os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis. É exatamente, nesse caso aqui, eram os filhos de Amã. Né? Eles não tinham recebido o reino, mas eles tinham autoridade, como se fossem reis. Né? Mas recebem autoridade como reis. Agora, o que diz aqui? Com a besta, durante 1 hora. Ou seja, o poder é efêmero, passageiro. Assim como Deus diz que essas leves e momentâneas tribulações não se comparam com a glória que há de vir. Então, todo esse tempo que a gente acha que está demorando, Deus resume para vocês é como se fosse 1 hora, rapaz. Mas recebe a autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. A autoridade que ele vai receber é essa, 1 hora. Não é literal. Entende-se. É como se fosse 1 hora. Todos esses séculos, para Deus, é como se fosse 1 hora. Quando a gente estiver lá na glória, a gente vai achar que, bicho, como foi ligeiro. Mas aconteceu tudo e foi lá Deus e o Senhor e resolveu, e nós estamos aqui na glória. Por isso que a gente tem que ter fé. Por isso que a gente tem que aguardar no Senhor o tempo de Deus. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. O mal se une para fazer o mal e oferecem tudo o que tem para o seu líder, o que não acontece com muitos cristãos. Quantos exemplos já tivemos aqui de Amãs, anticristos, que se intitulavam cristãos, que se odiavam entre si, ao ponto de irmãos de sangue se deitar com a mulher do outro irmão? Eita, o Satanás diz que se zanga por aí, porque tem um emissário do cão, que eu prego aqui, e terminou, eu estou na fila, eles já estão sabendo. Eu acho tão bom, perguntei a Deus, disse, deixa aí, filho. Vou deixar o emissário do cão, e quando terminar que presta mais, eu mato ele. Eu digo, perfeitamente, Senhor. Então, está nas mãos do Senhor. Então eles faziam isso. Se intitulavam cristãos. Se odiavam entre si. O irmão de sangue, machão, não sei o quê. Então, o irmão dele foi, se deitou com a mulher dele veio aqui na frente aqui e falou. Falou aqui para todo mundo ouvir. Estão juntos hoje, andando juntos na maior amizade, ó. Ai, ter vergonha, bando de sem vergonha. Acaba se deitar com a minha mulher. Eu não queria mais nunca ver a cara dela e nem dele. Estão agarrados. Que é isso aí, rapaz? Está aqui a Bíblia falando. Os filhos do diabo são assim. Destilavam ódio e fuxico entre eles. E depois que Deus os expulsou daqui, se uniram com o objetivo de tentar fazer o mal. Tinha um aqui que era sogro do outro. Rapaz, a luta para me não deixar entrar no tapa era grande. Era grande, não tinha jeito do presbítero se juntar com outro, que era pai da mulher dele. A confusão, saíram tão assim, ó. Tão assim. Mas unido que só o cão com o inferno. Não tem quem separe. Porque não tem quem separe o cão do inferno. Assim não tem quem separe esse povo. Eles ficam doidos. Doidos. Por isso que foram denunciar. Quando eu falo aqui, eles vão lá no Face de burro aí, com o meu nome aí. Para tirar a pregação. Ó, agora, grande coisa. Quem é que impede a pregação da palavra? Tira, rapaz. Ora mais. Eu quero lá saber. Deixa tirar. Mano. Tem quem impeça a pregação da palavra de Deus, não? Ora mais. Os bichos são tão burros. São tão burros. Que pede para tirar lá do Face de burro. E todo dia fico esperando terminar a pregação para ouvir o que eu falei. Olha.
O mensageiro do cão vai passar para eles. Aí o que adianta? Era só me pedir que eu passava um CD direto. Pensou um negócio desse, rapaz? Rapaz, é um negócio inadmissível. Como é que você briga, se degladia, entra no tapa aqui, tudo é ódio, sai e vão se beijar lá. Olha aí, o mal se unindo, cara. É o mal se unindo. Olha, os fariseus, os saduceus, os herodianos, eles se odiavam. Eles se odiavam. Ainda era briga grande, era confusão grande. Quando Jesus chegou, diz quem se uniu em amizade, fizeram a associação dos filhos do cão na época de Jesus. Saduceus, fariseus, herodianos. Se juntaram tudinho contra Jesus. Já pensou? Tu já viu que a Bíblia se cumpre aqui? Se juntaram tudinho contra Jesus, representado no pastor Humberto. Porque o ódio deles é do pastor Humberto. O ódio deles é do pastor Humberto. Quando eles não estão brigando comigo, eles estão brigando com Jesus. E Deus já me disse, deixa meu filho, deixa. Primeiro eu vou jogar as pragas nele igual a Faraó. Depois, meu filho, eu jogo naquele canto e mando dar descarga. Faraó foi no mar, eles vão ser na fossa, é pior. Porque o que eles vão pegar quando Deus descer o braço sobre eles, porque eles não estão contra mim, eles estão contra Deus, são doidos, rapaz, são doidos. Era para esquecer, era para sair daqui e não querer mais nem ouvir falar. Mas não, eles insistem, pois insista. Insista. Agora eu faço como a loteria, né? Que o Pedro Totolete jogava. Insista, persista, não desista, que seu inferno chegará. Pronto, é isso aí. É claro demais. Eles queriam estar aqui, eles odeiam a gente. Você recebe retaliação, você recebe maldição, você recebe tudo de ruim quando você atende um telefone desse e escuta, meu irmão. Estou lhe dizendo pela sua vida, pela sua família. Continue falando, mas continue sofrendo. Eu tenho que avisar, Então nós temos que dizer glória a Deus que enviou o Cordeiro. E o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E aqueles que não apostatarem da fé também vencerão, como nós vimos aqui. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Que se acham com quem? Com Jesus, rapaz. Através de quem? Daquele que segue a Jesus. Por isso que Paulo dizia, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Para encerrarmos, meu irmão, fica bem claro, que nós aprendemos aqui, num texto lindo, maravilhoso, que só a iluminação de Deus poderia fazer a gente chegar aqui. Nós aprendemos com Deus a discernir um anticristo, a conhecer as suas características, as suas afinidades com Amã, para que possamos afastá-lo de nós e verificarmos no homem, antes que passemos a venerá-lo, a dizer que é amigo, a abrir o coração para ele, a ter comunhão com ele. Quais são as características, em resumo, que nós vimos aqui, que eles têm? Sede pelo poder, o orgulho, muitas vezes, com a capa de falsa humildade, a insolência e a prepotência, o uso da mentira, da estultícia e da prática da bajulação para com as autoridades, para alcançar os seus objetivos malignos. Foram os maiores puxa-saco que eu já vi na minha vida, que eu tinha nojo. Como eles puxavam o meu saco. Como eles me adulavam. Era nojento. Era de ver a baba descer do babão. Aí chegava para o irmão, que via a glória de Deus no pastor, e dizia, pai, não elogie não, que você está idolatrando ele. Olha aí.
Olha a malignidade. Ele vinha, adulava o pastor, tentando encher o coração do pastor de orgulho, de vaidade, para o pastor cair. E chegava para o irmão e dizia, não fale. Por que dizia não fale, pastor? Para Deus não ser glorificado. Porque no momento que Deus diz assim, que você diz assim, Deus glorioso, todo-poderoso, pegou um homem chamado Humberto e transformou, um pecador, e transformou num pastor ungido. O Senhor é Deus poderoso mesmo, porque transformar uma peça dessa tem que ser um Deus poderoso. Eu glorifico a Ti, Senhor, na vida desse homem, porque nele eu vejo cumprida a palavra que diz, onde abundou o pecado, superabunda a graça. Glória a Deus pela vida do meu pastor Humberto. Isso mata o diabo. Aonde foi que tu exaltou o pastor Humberto aí? Onde foi? Tu disse que tudo que ele tem de bom foi Deus que fez, e Deus que faz, e Deus que sustenta. Aonde foi que tu exaltou o pastor Humberto aí? Diferente deles que vinham para mim e exaltavam o homem. Pai, não tem homem como você não. Pastor, você é um homem mesmo. Eu duvido um outro homem fazer dessa forma. E eu só escutando. Satanás não vai falar de Deus não. Senhor, receba aí, ele não está falando não, mas está passando direto para ti. E repreendendo, e repreendendo, e repreendendo. Fica muito claro, meu irmão. Então o uso da mentira, da estultícia e da prática da bajulação com as autoridades para alcançar os seus objetivos malignos, diabólicos. A vaidade e a vanglória, característica deles. Não importa que seja ímpio ou se diga cristão, meu irmão. Se tiver uma ou mais destas características, com certeza este homem está mais para anticristo do que para cristão. Hoje você aprendeu aqui. E aprendeu num texto que eu duvido alguém dizer que ia ler isso e aprender isso, se Deus não tivesse iluminado. Eu duvido o pastor Humberto dizer que ele tem inteligência para pegar isso aqui e discernir isso aqui. Só se eu for doido, louco. Você sabe quando é que eu vi isso aqui? Nunca. Se não fosse iluminado totalmente por Deus. 100% por Deus. Não tem uma inteligência humana capaz de discernir, de dar uma exegese tão perfeita e maravilhosa num texto desse. Não tem, não existe. É mentiroso, é anticristo, rouba a glória de Deus. O cara que consegue pegar uma pregação dessa e dizer que foi ele. Eu não sou louco de fazer isso. Eu glorifico a Deus, eu adoro a Deus. Ele é misericordioso, é a causa de não sermos consumidos. Ele é bondoso, ele me usa, pecador. Ele não desiste de mim. Ele faz coisas maravilhosas através da minha vida. Ele faz realmente se cumprir em mim, que onde abundou o pecado, superabunda a graça. Louvado e glorificado seja o Senhor. Ore para que Ele continue tendo misericórdia de mim. Ore para que Ele continue me usando, me iluminando, me abençoando. Porque aqui não é 50% de Deus, 50% de Deus não. Nem 70% de Deus e 30 mil não. Nem 90% de Deus e 10 mil não. Aqui é 100% de Deus. Eu não tenho condição, nunca, jamais, de pregar com essa certeza, com essa convicção, com essa autoridade, se não fosse dada pelo único Deus Todo-Poderoso que está no céu. É dele toda honra e toda glória. É dele toda honra e toda glória. Satanás não vai roubar a glória de Deus nessa igreja. Porque tudo de errado aqui somos nós que fazemos. Tudo de certo e perfeito aqui é o nosso Deus poderoso que faz. Por isso Ele leva toda a honra e toda a glória. Somente Ele, somente Ele, mais ninguém embaixo do sol. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê sabedoria para, como verdadeiros cristãos, tenhamos as características do Cordeiro que vence, para que tenhamos hombridade, um caráter semelhante a Cristo, para vencermos com Ele, em nome de Jesus. Amém. Amém.